Muito bem, povo abençoado. Então vamos para o tema de hoje, que é esse aqui, ó. Nós ainda continuamos neste capítulo 6 e na verdade esse é o último capítulo deste livro. E nós estamos chegando então no final do livro hoje. Já é o último capítulo deste livro, irmãos. E eu queria saber se vocês gostaram desse livro. Gostaram dos ensinos desse livro? O Maior Discurso de Cristo? Pois é, esse é o último capítulo do livro. E nós chegamos ao final, então, deste livro. E agora vamos finalizar ele e amanhã nós começaremos outro livro, outro livro. Tá bom? Amanhã eu vou apresentar para vocês qual vai ser o outro livro, vocês vão conhecer. Então vamos lá para o estudo de hoje. Não julgar, mas praticar é o capítulo 6 e o tema diz: "E não caiu porque estava edificada sobre a rocha". É o versículo que está em Mateus capítulo 7, versículo 25. Nossa irmã Dani está atenta aí como a co-anfitriã e ela vai estar alinhando aí a questão dos microfones e tudo, tá bom, Dani? Qualquer coisa, se meu falhar aqui, você me avisa aí. Muito bem, povo de Deus. O versículo desse dia está em Mateus capítulo 7, 24, que diz: "Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ele e as pratica, assemelhar-lo-á a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha." Olha que legal. Então a Bíblia nos diz isso aqui, bem claro, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto vai nos falar, irmãos, que o povo ficava profundamente comovido com as palavras de Jesus. A divina beleza dos princípios da verdade os atraía, e as solenes advertências de Cristo haviam-lhe soado como a voz de Deus que esquadrinha os corações. As palavras de Jesus golpeavam na própria raiz das suas anteriores ideias e opiniões. Obedecer-lhes os ensinos exigiria uma mudança de todos os seus hábitos de pensar e até mesmo de agir. Olha que forte isso daqui. Então, as palavras de Jesus ela tinha tanta força, tanto poder, que eles entendiam, os ouvintes de Cristo, que aquelas palavras iria exigir deles uma mudança de todos os hábitos de pensar e agir. Isso aqui é um dos detalhes que faz muitas pessoas não quererem aceitar a Cristo. Porque eles sabem, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, vai existir algumas mudanças. Mas eu sempre gosto de deixar claro a você que essas mudanças, elas precisam ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Qual é a diferença? De dentro para fora é quando há uma mudança total, cristalina, genuína. É quando há aquela mudança que nós entendemos que o Espírito Santo está fazendo. E aquela mudança, normalmente, ela é muito duradoura ou ad eterna. Agora, quando é de fora para dentro, aí existe um detalhe e um problema. A mudança de fora para dentro é aquela mudança apenas externa. É aquilo que eu faço para que alguém veja. É aquilo que eu faço para que as pessoas entendam e olhem para mim e digam: olha, aquele ali é um verdadeiro cristão. Só que internamente eu não tenho essa transformação, eu não fui mudado completamente. Então eu continuo às escondidas fazendo alguns tipos de coisas que desagradam o Senhor. Então, quando nós entendemos essa parábola que Deus fala aqui sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia, que é o tema de hoje, ele está falando sobre a prática, tanto a prática nos pensamentos e na atividade interna, como também externa, que eu seja transformado de dentro para fora e não de fora para dentro, mas que eu consiga olhar para Deus e permitir que Ele me transforme. E qual é a diferença disso? A diferença é que eu, sem que ninguém me mande, eu começarei a ser transformado. É uma coisa que vai fluir dentro do meu coração e vai fazer com que eu sinta esse desejo no coração de fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Então aqui diz que essas palavras de Jesus causavam um impacto tão grande nos ouvintes dele, nos judeus, nos escribas, nos fariseus, nos gentios, que eles faziam que eles ficavam tão assim impactados com aquilo, que aquilo ali trazia mudanças na vida deles. Mudanças. Então eles queriam mudar e eles perguntavam sempre como fazer para poder ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então Deus pega e faz o quê? Eles ficavam em choque porque as mensagens de Jesus eram completamente diferentes dos mestres religiosos, pois aquilo ali ia envolver neles um desmoronamento de toda a estrutura que por gerações os rabis tinham estado a construir.
Percebeu? Ou seja, aquela mensagem de Jesus era tão forte, tão transformadora, que tudo aquilo que os rabis, os líderes, os mestres daquela época construíram, trazendo regras sobre regras, muita dificuldade, tudo aquilo foi acontecendo o quê? Um desmoronamento daquilo. Porque Jesus ele veio para trazer uma mensagem clara, forte, mas uma mensagem de amor, que era o que não era pregado naquela época. O que era pregado naquela época era exigências, era exigências. Então, eles exigiam muito do povo. E até a ponto de Jesus olhar e falar assim: vocês são hipócritas, vocês estão cobrando das pessoas aquilo que vocês mesmos não fazem. Então você percebeu? Então Deus ele vem trazendo essas informações para nós. Aí vai dizer aqui, ó: daí, se bem que o coração do povo correspondesse às suas palavras, poucos estavam dispostos a aceitá-las como a norma da sua vida. E continua sendo assim, não é verdade? Quantas pessoas ouvem a mensagem de Deus? Quantas vezes nós pregamos? Quantas pessoas ouvem nos evangelismos? E quantas que aceitam? Nem todas estão dispostas a aceitar. Nem todas querem aceitar essas verdades. Porque essas verdades elas são tão fortes que a Bíblia diz que ela é como se fosse uma espada de dois gumes, que ela entra, ela divide, ela corta, ela fere. Porque a palavra de Deus ela é isso. Deus é amor, mas ele vai te falar a verdade porque ele quer te salvar. E a verdade às vezes dói. A verdade às vezes dói, né? Então aqui diz assim, ó: Jesus concluiu os seus ensinos no monte com uma ilustração que apresentava com frisante nitidez a importância de pôr em prática as palavras que ele havia proferido. Entre as multidões, irmãos, estavam aqueles que se comprimiam ao redor do Salvador, ficava ali ao redor de Cristo. Muitos haviam que tinham passado a vida nos arredores do mar da Galileia. E ali sentados na encosta do monte, ao ouvir as palavras de Cristo, tinham diante de si vales e barrancos, através dos quais fluíam as torrentes das montanhas em direção do mar. Percebeu isso aqui? Ou seja, lá onde eles estavam sentados e olhavam ali vales e barrancos onde o mar batia com força ali, as ondas do mar batiam com força. Então, no verão, essas águas quase desapareciam, deixando apenas um seco e poeirento canal. Quando, porém, as tempestades do inverno rebentam sobre os montes, o que acontece? Os rios tornavam-se impetuosas, ou seja, as ondas dos rios ficavam fortes, devastadoras torrentes, inundando por vezes os vales e carregando tudo com a sua irresistível enchente. Frequentemente, então, o que acontecia? As choupanas que eram erguidas pelos camponeses nas planícies cobertas de relva e que aparentemente se achavam fora do alcance do perigo eram arrebatadas. Percebeu? Ou seja, quando estava no verão, estava sequinho, estava legal, as casinhas estavam ali em pé. Mas quando começava a vir o inverno, começava a vir as torrentes, começava a vir a chuva, aquelas casinhas que estavam ali intactas, tranquilas, começavam então a ser arrebatadas pelas torrentes, pela força daquela água, daquelas ondas. Então, no alto da montanha, no entanto, achava-se casas edificadas sobre o quê? Rochas. Percebeu? Ou seja, lá embaixo estavam as casinhas normais, lá em cima das montanhas, casas edificadas sobre rochas. E em algumas partes do país havia moradas que eram construídas inteiramente de rochas, irmãos. E muitas delas tinham suportado as tempestades de um milênio. Olha só que interessante. Muitas casas suportavam a tempestade de um milênio. Coloca aí 1000 anos e aquela casa lá intacta, parada, firme em cima da rocha. Essas casas, meu, haviam sido erguidas à custa de fadiga e árduo labor, com muita luta, com muito labor, com muito cansaço, com muita dor. Não eram de fácil acesso, era difícil para chegar lá. E o local em que estavam não era convidativo, como a do verdejante vale. Estavam, porém, fundadas sobre rocha. Em vão, sobre elas batiam as enchentes e as tempestades. Eu acho que esse texto aqui ele ficou claro, claro, claro sobre o porquê que Jesus contou essa parábola de você construir a sua casa sobre a rocha. Aqui ele vai dizer que essas casas sobre a rocha elas ficavam no alto do monte. Elas eram casas que eram duradouras, que já estavam há mais de milênios ali, intactas. As águas batiam nelas e não machucavam de forma nenhuma, por quê? Porque elas estavam sobre a rocha. E aqui vai dizer que elas foram preparadas, foram feitas com árduo labor, com muita fadiga, com muito cansaço, com muita dor. E vai dizer mais, e não era convidativo o local onde elas estavam. Ou seja, fazer a casa num lugar mais verdejante, mais fácil, com mais acesso, com mais tranquilidade, era mais fácil. Mas qual era a diferença? A diferença era quando vinha a tempestade ou quando vinham as ondas. Aí sim via a diferença, porque uma ficava intacta e a outra ficava e a outra caía, a outra era desmoronada, a outra era arrebatada. Percebeu, irmãos? Olha que analogia que Jesus faz e como ela é profunda. Assim mesmo é a fé da gente.
Nós temos que ter a nossa fé alicerçada sobre a rocha, o texto vai dizer. Por quê, pastor? Porque estar alicerçado sobre a rocha requer sacrifício. Você construir a sua casa sobre a rocha, irmão, é cansativo, é árduo, é difícil. É construir em um local, em uma igreja que não é tão convidativa. Não é tão fácil ser dessa igreja. E por que não, pastor? Porque é difícil. É difícil você hoje ter que estar no meio de várias pessoas e as pessoas falam assim, ó, senta aqui, vamos tomar aqui uma bebida alcoólica. E você disser, não, eu não posso tomar. Não, vamos comer aqui uma comida diferente. Hoje eu vou assar aqui uma costela de porco para você comer. Aí você diz, poxa, eu não como isso também. Não, vamos fazer o seguinte, eu consegui um emprego para você, você vai trabalhar no sábado. Eu digo, poxa, eu também não trabalho no sábado. Você não faz nada disso? Não, eu não faço nada disso. Mas aí quando vem a tempestade, você percebe que muitos que procuram um caminho mais fácil, as casas, a fé cai, desmorona. Mas aquele que procura um caminho que Deus está dizendo que é difícil, porque a casa é em cima do monte, é sobre a rocha, é difícil de construir, é complicado, esse aí quando vier a tempestade vai estar um pouco mais tranquilo. Vai estar mais tranquilo porque sabe que a casa está edificada sobre a rocha. E aqui vai dizer, aqui vai uma imagem aqui de uma casa edificada sobre a rocha. Ó. Essas casas aqui, elas suportam muito tempo as tempestades, aguentam por várias gerações, e é isso que Deus está querendo utilizar desse exemplo para nos ensinar que nós devemos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Semelhante aos edificadores destas casas, irmãos, nas rochas, disse Jesus, é aquele que receber as palavras que eu vos tenho falado, tornando-as o fundamento de seu caráter, de sua vida. A palavra de Deus, irmãos, é a única coisa estável que o nosso mundo conhece. A única é a palavra de Deus. Se você observar, todo o tempo tem várias filosofias, aí vem, muda. No tempo de Cristo existia ali a crença nos deuses da Grécia, da mitologia grega que nós chamamos hoje, existia. Hoje você quase não vê mais falar disso. Não é verdade? Então, todo o tempo acontece ali novas filosofias, novos pensamentos, as coisas vão acontecendo, mas a palavra de Deus permanece como? Eternamente, está aí, é estável, é muito estável. E aqui vai dizer, é o firme fundamento, o céu e a terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus 24, 25, 35. Então, olha como a gente tem, como a gente pode ter a certeza e a convicção de que a palavra de Deus ela é firme, eterna e ela é estável, ela não muda. Então, que você possamos nos apegar sempre na palavra do Senhor. E aqui diz, ó, edificamos sobre Cristo mediante o obedecer à sua palavra. A religião consiste, irmãos, não apenas em ouvir, mas em praticar as palavras de Cristo. Não praticá-las para granjear o favor de Deus, mas porque sem nenhum merecimento de nossa parte, nós recebemos o dom do seu amor. Cristo faz depender a salvação do homem, não meramente da profissão, mas da fé que se manifesta em obras de justiça. Agir, não simplesmente dizer, eis o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que se edifica o caráter, irmãos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então aqui, ó, é muito claro esse texto em nos formar que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter fé na palavra de Deus, fazer, praticar, irmãos, e não apenas ouvir. Aqui diz que agir, nós devemos agir, não apenas dizer que nós vamos fazer. Lembro-me de uma parábola, de uma história que Jesus falou de dois filhos, que um dizia assim, o pai pedia para ele fazer uma coisa, e ele dizia que ele não ia fazer, depois ele ia lá e fazia. E o outro dizia que ia fazer, e depois ia lá e não fazia. E aí Jesus pergunta, qual desses dois aí foi o que fez o correto? Não que fez o correto, mas qual desses dois tem mais valor? Aquele que disse que não iria fazer e fez, ou aquele que disse que não, que ia fazer e não fez? Aí Jesus vai explicar que aquele que falou que ia, aquele que não disse que ia fazer, mas fez, foi mais importante, porque o agir, o exemplo, o fazer, fala mais forte do que o falar. Diz mais do que eu falar. Eu posso falar qualquer coisa, se eu não fazer, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando eu faço, irmãos, isso é mais forte do que eu estou falando. Eu só ficar falando para ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sair da minha cadeira, não fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma, não é verdade? Então, Deus está dizendo para mim e para você que a nossa religião, ela não consiste em apenas ouvir, mas em praticar. E aquele que pratica, irmãos, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. Vai vir qualquer problema, mas a tua casa estará edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Cristo Jesus é a rocha. E ele promete, irmãos, que se você tiver sua casa edificada sobre ele, na hora da provação, ele vai segurar a tua casa.
ele vai te manter, ele vai te dar força. Entendeu? Então, mas todo edifício construído sobre outro fundamento que não seja a palavra de Deus, vai acontecer o quê? Vai ruir. Aquele que, como os judeus do tempo de Cristo, edifica sua casa sobre a base de ideias e opiniões humanas, de formas ou de cerimônias inventadas pelo homem, ou sobre qualquer obra que possa fazer independentemente da graça de Cristo, está erigindo sua estrutura de caráter sobre a areia movediça. As terríveis tempestades da tentação hão de varrer o arenoso fundamento, deixando em ruína sua casa na praia do tempo. Então, quando alguém começa a edificar a sua casa sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias opiniões, sobre ritos e cerimônias, sobre outras coisas, sobre pensamentos de obras que são independentes da obra de Cristo, essa pessoa está edificando a sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, irmãos, não vai demorar muito, vai cair essa casa. Essa pessoa vai sair dos caminhos do Senhor. Lembro-me de um amigo, na verdade ele não era um conhecido, né? Que ele era adventista do sétimo dia. Ele pregava muito sobre várias coisas, sobre profecias e tal. Só que depois ele começou a ter várias ideias diferentes, né? Começou a pensar outras coisas, começou a pensar demais, pensar demais. E aí o fato de ele começar a pensar muito, né? Ele começou a introduzir opiniões deles dentro da Bíblia. Até que chegou um tempo que ele se denominou profeta. Profeta. Ele era um pregador da igreja, pregava muito, mas ele se denominou profeta. O pensamento dele ele achava que ele era um profeta. O que aconteceu? Aconteceu que esse irmão, construía a casa dele sobre areia movediça. Toda hora ele ficava mais para lá do que para cá, vivia caindo em pecado, tinha relação com outras mulheres, enfim, pecados acariciados, muitos pecados acariciados. É isso que vai acontecer. Então, se eu ficar fundamentando a minha fé sobre pensamentos, opiniões, coisas minhas, da minha própria cabeça, a minha casa vai cair, irmãos. Eu não vou ficar firme. Eu não vou ficar firme. Porque a tendência é de você cair mesmo. Então, assim, fundamente a sua fé sobre a palavra, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, porque isso aí é eterno. Isso aí não passa. E aqui diz: vós que apoiais a esperança de vocês no próprio eu, estáis edificando a casa na areia. Não é, porém, demasiado tarde para escapar da iminente ruína. Antes que irrompa a tempestade, fuja para o firme fundamento. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Isaías 28:16. Percebeu? Deus está dizendo assim: ei, não se apresse em construir tua casa, construa sobre a rocha. Mas vai dar trabalho, pastor. Construa. Senhor, mas eu vou cansar. Construa. Mas eu vou suar muito, eu vou precisar ter as ferramentas adequadas. Construa sobre a rocha. Não te apresse em construir sobre a areia, porque isso vai trazer para você muitos prejuízos, muitos prejuízos. Então, pastor, mas eu construí minha casa sobre a areia, o que eu faço agora? Não é demasiado tarde para você construir a sua casa sobre a rocha e subir para o firme fundamento, como diz aqui o texto. Ainda tem tempo. Se Deus está dando para a gente essa oportunidade, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Lembra aqui de um rapaz que ele começou a pregar, né, coisas contra a igreja do Senhor. E ele era um grande líder de uma igreja. Não vou mencionar o nome aqui porque esses vídeos estão saindo para o YouTube, né? E aí a pessoa pode ver depois e ficar ofendida com o que eu estou falando, mas eu não estou falando da pessoa, estou falando sim do que aconteceu. Né, ali naquela igreja, uma igreja onde eu fui batizado, começou-se então um ensinamento lá de que o Espírito Santo não era Deus. E ali esse homem, que era um grande evangelista, pregava muito bem. Hoje ele continua na igreja adventista, mas ele saiu da igreja e arrastou muita gente dali, pregando contra o Espírito Santo. Arrastou muitas pessoas, eles não tinham assim um templo para adorar, né? Mas saíram lá, começavam a cultuar nas casas e queriam arrastar todos os adventistas dentro da igreja. Aquilo ali gerou toda uma turbulência, isso faz uns 10 anos atrás. Toda uma turbulência na igreja, gerou muitos problemas, os irmãos começaram a ficar tão preocupados com aquilo. Mas o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que aquele movimento acabou. Aquele irmão teve que voltar para a igreja. Hoje ele está na igreja adventista, firme ali, se arrependeu do que ele fez, mas aquele movimento acabou. E é isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer, porque quando nós estamos fundamentados sobre a rocha, a gente fica firme, irmão. Mas quando nós estamos fundamentados sobre a areia, a gente pode até se empolgar com aquilo, mas de repente cai.
tempestade vem, as provações vêm, o problema vem, ó, cai. Então, que eu e você tenhamos a nossa mente, nosso coração voltado para as coisas de Deus e estejamos fundamentados sempre sobre a rocha que é Cristo e a palavra de Deus. Não mude, não pense em outra coisa, não crie coisas na sua cabeça, fique firme naquilo que Deus estabeleceu, porque aquilo ali é eterno, certo? A Bíblia diz: seca-se a erva, se cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça. Não sereis envergonhados e nem confundidos em todas as eternidades. É Deus, irmãos, que deve ser nossa rocha. É Deus que deve ser nossa base. É em Deus que nós devemos nos apegar todos os dias. Então, eu espero que essa mensagem tenha ficado claro para você. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua devoção com Deus, como é que está o teu estudo da palavra, se você tem ouvido a palavra de Deus, ou se você tem dado atenção a ensinamentos que são rasos, filosofias vãs, filosofias humanas, coisas que estão prejudicando a sua vida, a sua saúde, a sua mentalidade. Eu não sei, eu acredito que não. Eu acredito que aqui, todos que estão buscando a Deus aqui estão realmente querendo buscar a palavra de Deus, buscar a verdade. Só como eu disse para vocês, tem gente me ouvindo que está saindo aqui desse nosso círculo, está indo para mais distante. Então, possivelmente alguém que vai me ouvir depois, ou está me ouvindo agora, possa estar aí com dúvidas das crenças. Posso estar tentando aí entrar em com outros pensamentos. Então, o que eu posso dizer para você é: fundamente a sua fé sobre a rocha, que é Cristo. Fundamente. Estude a Bíblia todos os dias. Busque amar mais este livro, irmãos. Sinta o prazer que os discípulos, que os apóstolos, que os profetas tinham em estudar a Bíblia. Eles fizeram tantas coisas porque eles tinham amor pela palavra de Deus. Que eu e você também tenhamos amor pela palavra de Deus. Tá certo? E você vai ver que vai valer a pena. Não confie em você mesmo, não. Não confie, não. Confie em Deus. Ah, porque eu com meu próprio peito, com meu próprio braço construí isso, fiz isso. Não vai por aí, não. Confie no Senhor e você vai perceber que Deus ele vai te manter firme, vai te conservar firme, e na hora que vier uma provação na tua família, que vier um problema sério na tua casa, que as coisas acontecer, que o teu empurrador afundar, que a tua casa destruir, que pegar fogo alguma coisa, que não ter alimento, que a situação estiver difícil, que você estiver desempregado, a tua fé vai ser firme em Cristo. Vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido. Você vai dizer: eu confio no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Então, eu estou fundamentado sobre a rocha. É esse desejo que tu tem que ter. Não caia, fica firme e persevera, porque a Bíblia diz que aqueles que perseveram até o fim, esse sim é o que vai ser salvo. O apelo de hoje é: Pai amado, se até aqui eu tenho confiado em mim mesmo, nas filosofias vãs ou em experiências, peço que o Senhor me ajude a confiar em Ti. Por favor, me ajude a edificar minha casa, minha fé sobre a rocha, e que eu fique firme em todos os momentos. Se esse for o teu desejo, irmão, escreve aí amém, diga amém, mas que Deus seja louvado pela sua vida, onde você estiver, e que a tua vida seja sempre embasada, fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você neste momento. Eu oro para que essa mensagem tenha encontrado um espaço no teu coração. E que, a partir de hoje, irmão, se você não estava colocando a Bíblia como sendo uma das prioridades na sua vida, que você possa fazê-la. Que você não saia da sua casa antes de trabalhar sem estudar a Bíblia. Que você faça na sua casa aquilo que agrada o coração de Deus, que são os cultos familiares. Que você, quando receber o seu salário, não roube ao Senhor, porque senão você vai estar confiando em você mesmo e não no Senhor. Que você possa testemunhar do amor de Deus, indo para a igreja, buscando congregar, porque você estará confiando no Senhor e não em você mesmo. Então, tudo aquilo que for filosofia, que você começar a colocar na tua cabeça e começar a ir contra o que diz a Bíblia, que você possa cortar da sua vida. Seja fiel a Deus e você vai ver que Deus te dará a coroa da vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, pela presença constante do Teu Santo Espírito em nossas vidas, trabalhando, Senhor Deus, para nos fazer entender a Tua palavra. Meu Deus, abençoe aqui cada irmão, cada filho Teu que está ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem, Senhor Deus, tenha tocado os nossos corações, tenha falado conosco. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos falhos e muitas vezes edificamos a nossa casa sobre nossos próprios pensamentos, sobre os nossos próprios desejos. Mas que essa não seja a nossa realidade, Pai. Nos ajuda a olhar para a palavra, e mesmo que doa, assim, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja difícil, mas que nós possamos nos apegar na Tua palavra e fazer a Tua vontade, unicamente a Tua vontade.
Abençoe cada pessoa que está participando aqui, Senhor Deus. 47 aparelhos foram conectados aqui para ouvir a tua palavra. E que cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, possa estar firme naquilo que realmente vale a pena. Abençoe, Senhor Deus, o teu povo que se levanta para levar a última mensagem dessa terra. Eu não tenho dúvida que as coisas estão acontecendo, que o fim está muito próximo e nós estamos aqui porque de alguma forma o Senhor tem propósito para isso. Então, cumpre os teus propósitos em nossas vidas e que nós estejamos sempre firmes diante do Senhor e que mesmo que venha tempestade, dificuldades, tentações, provações, estaremos firmes olhando para o alvo, rumo ao céu. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém. Vamos então tirar aquela foto para a gente registrar. Deixa eu ver que esses microfones já estão todos ligados. Acho que sim, né? Tá. Pronto. Oi, Gleide, seja bem-vinda. Alegria ter você por aqui. Que legal, meu amigo Jander. Que bênção. Olha a Fabiana, a Daniela. Daniela, tô com inveja dessa tua paisagem aí, Daniela. Todo dia tu mostra aí umas árvores diferentes aí por trás. Preciso aí fazer uma oração nesse lugar aí e pegar um pouco dessa brisa. Coisa boa. Olha a Val também fazendo inveja lá atrás. Aí não dá, meu amigo. Aí não dá, desse jeito não dá. Olha a Ruth, que Deus te abençoe, Ruth. Que alegria. Cadê? O Francisco, na hora. Francisco, agora que tem que abrir a tua câmera. Você foi de ligar agora. Esse Francisco. Fala com ele aí, Socorro, para ele ligar a câmera dele. Maria Muniz, ela desligou a sua câmera. Vamos lá, vamos tirar foto. Atenção. Dá um sorrisão aí. Ó, irmão Erli, que Deus abençoe o senhor, irmão Erli. Eu vi o senhor falando lá que estava com dificuldade de entrar no grupo, mas graças a Deus você conseguiu. Que Deus abençoe o senhor, viu? Seja bem-vinda, irmã Luzimar. Vamos para a página 2 agora. Vamos lá, segunda página. Dá um sorrisão aí. Pronto, olha aí, rapaz, o Francisco, que é a irmã ali, olha aí, a irmã Leni, que bênção. Que bênção, que Deus seja louvado. Povo de Deus, Tione, Claudineia, Oséias, Irazei, Chagas, Antônio Soares, Francisco da Silva, Rayana, Marcos Romão, Lenisa, Lília, Ana Cristina, Nonata, Eunildes, Valzelice, Gislaine, Antônio Barros, Fernanda, Fabiana, Roberto, Wanderson, Alderaldo, Francisco, Antônio Carlos, Ana Maria da Silva, cadê? Val Souza, Daniela, Guerreiro, Rodrigo, Emanuel, Cristina, Luzimar, Gleide, Rosenildes, Jander, Geliane, Dalilene, Erli, Amazonina, olha a Amazonina aí, meu Deus do céu, Arivalda, Raimundo Esté, Sueli, Paulo, Francisco, Socorro, Maria Muniz, que Deus abençoe, bom dia para vocês, bom domingo e feliz semana. Bom dia. Que Deus abençoe cada feliz semana. Deus, que alegria foi passar esses momentos com vocês hoje para a honra e glória do Senhor. E nós nos encontramos amanhã, mais uma vez, nesse mesmo canal. Sintoniza aí no mesmo canal também. Amém. Eu tô bravo com o senhor. Meu Bom microfone dia nunca a todos nós. Alguém tá com raiva de mim? Eu não ouvi, não entendi. Quem que tá com bravo comigo aí? porque toda vez que eu quero abrir o microfone está travado. Estou com raiva. Oh, meu Deus. Não fica, porque nós dois falamos demais. Não, isso aqui... Ele me travou. Esse Eu falo microfone demais, eu não dou oportunidade para outro. Então agora eu vou ficar, esse microfone aqui boca fechada. ligado, que é para poder gerar em nós o fruto do Espírito, a paciência. O pastor, diga para ela fazer que nem eu. Vai no chat, meu microfone está Não, deixa eu falar um negócio para vocês. bloqueado. Tem que falar agora com a nossa co-anfitriã, que é a Daniela. Ela que vai liberar para vocês aí, que ela que tá mandando. Então agora é casado, Não, né? não, eu tenho uma observação. Eu tenho uma observação. A gente pode liberar, mas aí você tem que autorizar. Aí, pastor, é bom se eu mostrar amanhã como é que faz para ativar, porque mesmo que a gente libere, só vai ligar se a pessoa autorizar. Apareceu uma mensagem lá no teu Isso. você clica autorizando. Pois é, mas é o senhor que tem que autorizar, pastor. Está lá dizendo ao seu não, que tem que Não, autorizar. se outra pessoa está falando, todos os microfones estão liberados, só que você tem que autorizar o seu. Por exemplo, Mas eu já tentei de todas as formas, agora que liberou. entendi. Amém. Vamos ver amanhã. Está sendo.
Tá certo, É, o gente. meu, Tranquilo. o É meu assim, tá do mesmo jeito também, pai. estamos em Apertava prova. lá e tava dizendo que você tinha que liberar lá. Ah, é? Aí depois que apareceu a mensagem, já agora que apareceu a mensagem lá, o anfitrião quer que você fale, aí eu apertei lá. Aí liberou, Entendi. Tá certo. É entendeu? alguns lugares, alguns celulares, porque tem outros que liberam, né? E eles É, são despedidos, aí é porque alguns eu acho que dá isso. Mas, povo de Deus, foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Amanhã vai ser diferente. Só a gente dá um sorriso cedo, né? Bem gostoso, né? Como é que é, Samsuri? Só a gente dá um sorriso gostoso e bem É. cedo. Ai, meu Deus do céu, é muita bem. Ó, quando o microfone de vocês estiver ligado, vocês vão lá no chat, escreve lá. Meu telefone tá desligado, porque a Dani vai lá e ó, puf, aperta lá para você aceitar, tá bom? Fique tranquilo. Nossa co-anfitriã aí. Dani, agora tudo é culpa tua, Dani. Tira aí. Bom Bom, dia a Corre, todos. Feliz semana. Feliz semana, pastor. Uma semana abençoada. ligar a lâmpada, obrigado. Para vocês também, gente. não tem E isso, até não. amanhã. A gente Deus liga a abençoe. lâmpada, Tchau, tchau. Olha aí, Gleide, a camisa que Gleide, ó, nossa, Janda, a camisa que eu tô aqui, ó. Bom dia, pastor. Lembra, Janda e Gleide, dessa camisa aqui? Tá com saudade, né? Olha aí a camisa aqui, ó. Campal do Tucumanduba, olha aí, ó. Já orando para que esse ano a Campal seja uma benção aí com vocês, viu? Vai ser em nome de Jesus. Todos do grupo estão convidados aí. Olha aí, legal. Tchau, tchau, gente boa. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Bênçãos.